Olá, eu sou Renata Pires, sou mãe de primeira viagem e estou aqui hoje para ensinar a vocês como eu aprendi a fazer com que meu filho dormisse durante a noite inteira. Bem, antes eu quero deixar claro que tudo que eu aprendi foi através de dicas de profissionais, através de leitura e também de busca na internet sobre o assunto, ok? Para que uma criança durma durante a noite inteira, não existe fórmula mágica não. O que você precisa aprender é uma série de fatores que vai determinar com que o seu filho aprenda, siga essa regra, ok? Bom, aqui atrás está passando umas fotinhas para vocês conhecerem o meu filho, Pedro, que em um mês passou a dormir sozinho no quarto dele durante a noite inteira. Antes do Pedro completar um mês, ele dormia no carrinho, no meu quarto, até mesmo porque eu fui submetida a cesariana, e isso facilitava muito a minha locomoção para que eu chegasse em tempo hábil até ele. Quando ele completou um mês, com uma dor no coração, eu passei a fazer com que ele dormisse na cama dele, no quartinho dele, ao lado do meu. Nossa, a princípio eu fiquei com o coração partido de ver aquela coisinha tão pequenininha num berço enorme, ficou gigantesco com ele ali dentro. Mas eu tive que ser firme, porque eu pensei assim, hoje ele é um bebezinho lindinho, fofinho, mas amanhã ele vai crescer e não vai ficar nada bem ele dormindo comigo no meio do pai e da mãe, não é mesmo? Então, o primeiro fator importante para que o Pedro conseguisse dormir durante a noite inteira no quarto dele foi em relação à fralda. Você deve colocar uma fralda boa nele, daquelas de absorção maior durante a noite. E no caso dos meninos, se seu filho for menino, você deve observar o piruzinho dele. Não deixe para o lado nem para cima, coloque para baixo, porque aí não faz com que ele mije para fora da fralda, tá bom? É importante que essa fralda seja trocada por volta de meia hora antes dele dormir, para que, porque já que a carga horária dele para dormir vai ser maior, é melhor com que você troque mais próximo do horário que ele for dormir, tá bom? A minha segunda dica é que você passe no seu bebê uma pomada de assadura, para ele ficar protegido durante a noite, já que ele vai dormir por um longo período. A terceira dica é você descobrir a maneira que o seu bebê se adapta melhor dormindo. O Pedro, por exemplo, ele gosta de dormir de barriga para baixo. Isso fez com que ele dormisse melhor do que quando eu colocava ele de lado, né? Ia trocando a orelhinha e tal. Quando eu passei a colocar ele de barriga para baixo, quando eu descobri isso, ele passou a dormir mais. E isso até ajudou no fortalecimento da musculatura dele, da coluna, principalmente a cervical. Ele não fica mais com aquele negócio assim, a cabecinha. Ele já tem a cabecinha dourinha. Hoje o Pedro está com 2 meses e eu acho isso muito bom para a idade dele, tá? Uma outra dica é em relação às luzes. Você quer que o seu filho durma à noite, então você tem que ensinar ele a diferença entre o dia e a noite. Na barriga eles dormiam a hora que queriam, eles não sabiam distinguir isso. E os bebês, eles são muito inteligentes, eles vão aprender isso mais rápido quando você ensinar. Eles têm essa capacidade de aprender isso em tempo hábil. Então, quando você for colocar ele para dormir, comece apagando as luzes, os sons, diminua, fala mais baixinho, que ele vai entender que está na hora dele dormir. Se na sua família não é como aqui em casa, que só mora eu, meu marido e o Pedro, se há muitas pessoas que moram na sua casa e as pessoas falam alto, vocês têm costume de ouvir som alto, não tem problema, o seu bebê vai se adaptar a isso. Mas quanto à luz, procure seguir essa dica, que você vai ver uma diferença muito grande, tá bom? Todos os bebês nessa idade, até 3 meses, assim, eles gostam muito de dormir. E claro que vai ter a sonequinha da tarde. Eu aconselho, o que eu faço com o Pedro é o seguinte: o Pedro dorme pela manhã à vontade, até umas 4 horas direto ele dorme. Mas após as 5 horas, eu não aconselho você deixar o seu filho dormir por um tempo muito prolongado. Aqui em casa o Pedro dorme no máximo 1 hora depois das 5. Eu não permito, porque se ele dormir de 5 horas em diante, ele não vai dormir durante uma noite inteira. Um adulto mesmo não consegue dormir à noite se ele dormiu a tarde inteira, não é mesmo? Então, não deixe o seu filho dormir após as 5 horas num período muito longo, tá? Isso vai fazer uma diferença muito grande.
Outro ponto muito importante é a rotina da sua família. Você tem que determinar um horário para o seu filho dormir. Se você quer que ele durma 9 horas da noite, que é o caso do Pedro, você tem que fazer isso todos os dias. Isso tem que ser uma rotina na sua vida. Se você colocar hoje 8, amanhã 9, amanhã 11 horas, ele não vai saber o que é rotina. E os bebês, eles gostam de regras. Eles gostam mesmo, eles conseguem seguir numa boa. Então, o que você faz? Você vai dormir, quer que ele durma às 8? Então, comece a apagar as luzes, fala baixinho, troca a fraldinha dele, passa a pomada de assadura, faz todo esse processo, alimenta ele, se ele mama do peito, ok, se vai dar um reforço, ok, faz tudo direitinho, bota ele para dormir e fica tranquila que dá certo, tá bom? Bom, essas são as minhas dicas, foi assim que eu consegui fazer com que o Pedro dormisse uma noite inteira, o recorde dele é 9 horas e meia direto, tá? E eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Então, que você tenha uma boa noite para cuidar bem do seu filho durante o dia inteiro.